Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live de segunda-feira. É segunda, mas o papo é de primeira. Para quem é novo por aqui, eu sou a doutora Janaína Macedo, nutricionista, e toda segunda-feira, às 19 horas, eu faço lives exclusivas para vocês com assuntos importantíssimos relacionados ao emagrecimento. E eu tenho aqui começado uma trajetória com vocês com uma nova forma de emagrecer, ensinando o jeito certo de você conseguir emagrecer, dando estímulos para o seu corpo e aí saindo da obesidade, do efeito sanfona, do sedentarismo, né, do cansaço, da fadiga. Bora começar a live de hoje? Antes de falar do assunto da live de hoje, que é sobre ansiedade. Você está ansiosa e por isso você não emagrece. Esse é o assunto da live de hoje. Para a gente começar a live de hoje, eu queria que vocês que estão aí me assistindo começassem a me ajudar aqui para a gente poder conversar e eventualmente eu ajudar vocês que estão aqui. Quem aqui se considera ansioso? Quem aqui acha que a ansiedade atrapalha no emagrecimento? Vai digitando aí para mim e me conta se você percebeu que essa ansiedade te desregulou na comida, que tipo de comida, como que foi? E já vai também clicando aí no aviãozinho e vai encaminhando essa live para alguém que você gosta, alguém que está precisando dessa informação, para que a gente possa ajudar outras pessoas, não é mesmo? Aí, a Daniele já começou aí, ó. A Daniele, Neuzinete, vamos conversando aqui, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu quero explicar para vocês os porquês que a ansiedade atrapalha você de emagrecer. Daniela já colocou, eu sou ansiosa e desconto na comida. A Neuzinete falou que atrapalha sim. Tem alguém aqui que já percebeu que começou a comer descontroladamente depois que percebeu níveis altos de ansiedade, de estresse no corpo? Me conta se você aqui já engordou porque descontou na comida. Conta um pouquinho de vocês aqui. Vilar planejados. Sou muito ansiosa. Os remédios não adiantam mais. Tenho que comer para ficar bem. Minha ansiedade é por doce. Olha que interessante. Deixa eu só colocar aqui no. Vou mudar aqui uma coisa aqui. Vamos colocando aí, gente. Me ajuda vocês aí. Tá, vamos lá. Antes da gente começar a falar aqui por que realmente a ansiedade atrapalha no emagrecimento, eu queria chamar a atenção de vocês para algo que eu postei hoje no meu Reels. A gente viu que os órgãos competentes de saúde, muitas vezes, eles andam atrás em algumas recomendações que a gente tem visto dentro da área da saúde, manifestações clínicas de pacientes. A gente viu muito isso na pandemia, com a Covid, vacina, não vacina, enfim. E são órgãos mais tradicionais, mas que ultimamente têm mudado a sua postura diante da próxima pandemia que está acontecendo, que é a pandemia da obesidade e também da ansiedade. Então, nós vimos muito isso na Covid, né? As pessoas extremamente ansiosas e aumentando o peso. E hoje eu postei aí uma entrevista que eu dei para o Jornal Popular, onde a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela atualiza a nova diretriz, ou seja, a sua recomendação, o que ela orienta ali, para a ingestão de carboidratos, fibras e gorduras. E nessas últimas 3 semanas, eu fiz lives aqui junto com vocês, falando sobre o medo, para vocês perderem o medo das gorduras, que contar a caloria não funciona, e também falei sobre a idade. E eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, fiquei mais tranquila com relação a passar essas informações para vocês, uma vez que um órgão competente do nível da Organização Mundial de Saúde reconhece que a ingestão de carboidratos tem sido prejudicial para a saúde das pessoas. A gente está vivendo uma nova pandemia, né? Mas a pandemia da obesidade, da ansiedade, e alguma coisa precisa ser feita. E esse órgão reconhecer a mudança na alimentação com relação a carboidratos e gorduras favorece e muito as pessoas a mudarem o seu estilo de vida e comerem de uma forma diferente.
né? Então, a Organização Mundial de Saúde, para quem não sabe, ela atualizou agora a nova diretriz para o consumo de carboidratos. Em momento nenhum ela falou sobre arroz, sobre pão, sobre massa, macarrão, para manter a energia como fonte de macronutrientes prioritária. Não, ela hoje mudou essa recomendação. E é o que eu tenho feito com vocês aqui nas redes, né? Hoje a gente vai falar sobre carboidrato, vai falar sobre insulina, vai falar sobre ansiedade, e vocês vão perceber como tem a ver o excesso de carboidratos refinados, como tem a ver a deficiência proteica na alimentação, bem como o estresse para o acúmulo do peso de vocês. Né? Então, um reconhecimento de um órgão dessa grandiosidade, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, nos beneficia sim, né? Porque em tempos de Covid a gente teve grandes problemas com esses órgãos, porque a pandemia foi algo muito novo, né? A SARS-CoV, que é um vírus, foi algo muito novo, e até mesmo os órgãos de saúde, eles ficaram divididos entre vacina, não vacina, o que que dá certo, o que que não dá. Porque os órgãos de saúde, eles seguem a ciência, e a ciência, eu sempre falo, ela anda atrás do empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é a nossa prática clínica. É claro que na prática clínica a gente tem mais chance de ver real o que está acontecendo, mas a ciência precisa estudar isso. Né? E ver a Organização Mundial de Saúde reconhecer que os carboidratos refinados precisam ser reduzidos, que o pão, que o arroz, que a massa, que o macarrão precisam ser reduzidos, a gordura precisa ser adicionada, onde todo mundo ficou com medo de comer gordura, onde todo mundo exagera na quantidade de carboidratos, é muito importante sim. Eu acho que essas recomendações há tempos a gente já vem fazendo aqui com vocês nas nossas redes, dentro da nossa prática clínica, e nada mais é do que um reconhecimento de um órgão do porte da Organização Mundial de Saúde para ajudar na saúde da população, tá? E isso num contexto mundial, né, gente? Para quem não sabe, a Organização Mundial de Saúde, ela não fala só a nível de Brasil, é a nível nacional, internacional. Então, é a nível de mundo. Ou seja, as pessoas precisam mudar o seu comportamento alimentar, sim, tá? Feito o adendo, vamos falar hoje sobre ansiedade. E antes de eu fazer o adendo aqui, eu pedi para vocês colocarem aqui: será que a ansiedade atrapalha você de fazer dieta? Você é uma pessoa que come mais quando você está ansiosa? Né? Será que realmente é fisiológico, né? É explicável, fisiologicamente falando, você ter dificuldade de emagrecer porque você está ansiosa? E hoje nós vamos abordar tudo isso. Então, se você está ansiosa, né? Se você está estressada, eu acho que você precisa compartilhar essa live com alguém para que a gente possa sair desse caminho que é viciante juntos, né? Para que você possa encontrar a porta da saúde e, óbvio, do emagrecimento. E aí eu queria falar para vocês, eu queria começar a live aqui falando sobre dois termos: ansiedade e estresse. Será que ansiedade e estresse é a mesma coisa? Vocês acham que estresse é sinônimo ou similar de ansiedade? O que é o estresse e o que é a ansiedade? Porque a gente fala tanto de, né, nossa, ansiedade e estresse, e os dois eles se tornam sinônimos, né? Acaba que a gente não sabe distinguir o que é ansiedade e distinguir o que é estresse. As pessoas falam, eu estou com medo porque eu estou ansiosa. E essa ansiedade faz a gente pensar várias coisas que podem ser. As pessoas falam, eu estou estressada. Geralmente a ansiedade, ela tem a ver com algo que é futuro. A pessoa está ali preocupada com algo que é futuro. E o estresse, ele tem a ver com algo que é estressante, é um fator externo estressante. E que os dois podem vir juntos ou podem vir separados. Geralmente o estresse, ele tem um fator estressante ali, para levar a algo que é fisiológico e que traz com vocês a ansiedade, que é esse comportamento que não muda diante desse estresse, tá? Então, o estresse, geralmente, ele vem primeiro do que a ansiedade, né? Então, o estresse, ele é um fator
fisiológico. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, às vezes você está passando um problema familiar, às vezes você está passando por um relacionamento difícil. Na pandemia a gente viveu muito isso, é um fator estressante externo que leva a um comportamento de ansiedade que não muda, tá? Então, às vezes a gente considera estresse e ansiedade como sinônimos, mas a gente precisa saber que a ansiedade ela é um comportamento. Tá? E que ela pode ser mudada sim, então faz parte também do tratamento de terapia, com um psicólogo, para que você possa mudar esse comportamento e reconhecer também o que está te deixando ansioso, qual que é o fator estressante para isso. Na pandemia, a gente viu que muitas pessoas ficaram ansiosas, mas por causa de um fator que levava elas a esse estresse, que a gente sabe aí que foi esse vírus, né, da Covid. Então, a gente não tinha certeza de nada, a gente não sabia se saía, se ficava trancado. Então, foi algo que travou o nosso corpo. O estresse, só para vocês entenderem, ele é benéfico. Todo mundo precisa de uma certa dose de estresse no corpo para acordar. Então, o cortisol é o hormônio do estresse. E a gente precisa de uma certa dose de estresse para a gente poder acordar para a vida, abrir os olhos, para, né, seguir com a nossa vida. Mas isso em quantidades altas demais, ou seja, desproporcionais, causa uma série de problemas fisiológicos no nosso corpo. E aí eu falo para todos os meus pacientes que o estresse ele é inimigo do emagrecimento. E por quê? Porque o estresse geralmente está relacionado com esse hormônio que eu falei para vocês, que é o cortisol, produzido pelas nossas glândulas suprarrenais. E ele está relacionado com diversas funções fisiológicas. E entre essas funções fisiológicas, ele está relacionado com a resistência à insulina. Vocês imaginem que o corpo, numa situação de fuga ou de estresse, ele libera mais cortisol. Por quê? Porque o corpo tem que te deixar preparado para algo que você vai enfrentar, né? Então, o cortisol serve para isso, ele sempre te deixa preparado. Nossa, meu Deus, vou precisar fugir, vou precisar fazer aquilo. Ele te deixa preparado para essa situação que você precisa enfrentar, tá? Imagina você vivendo isso 24 horas por dia, ou seja, liberando muito cortisol de maneira desproporcional. E aí, o que que acontece? O cortisol, ele vai desregular, e aí vocês fiquem aqui na live para vocês entenderem. Que eu vou falar devagar, se tiver dúvida, deixa aqui que eu respondo. E aí, o cortisol em excesso, ele desregula uma série de funções fisiológicas no seu corpo, tá? E aí você fala, Janaína, como que eu sei que eu tô comendo porque eu tô ansiosa? Primeira coisa que você tem que entender é mapear essa ansiedade, mapear esse estresse. Você já entendeu que os dois podem vir juntos e que os dois podem vir separados, tá? Não necessariamente o estresse vai ser uma pessoa irritada. Ele pode ser sim uma pessoa ansiosa também. Então, ele pode levar a pessoa a ser ansiosa, mas ele também está relacionado com esses fatores psicológicos, fisiológicos que levam à irritação. Por quê? Porque o próprio cortisol, que é esse hormônio relacionado aqui com o estresse, com a ansiedade, ele leva a esse movimento de fuga do seu corpo. Geralmente nós temos 2 picos de cortisol sendo liberados no nosso corpo, no começo da manhã e no final do dia. E é por isso que vocês precisam ficar muito atentos se vocês estão comendo por fome ou se vocês estão comendo por ansiedade. Porque vocês ficam ali tendo contato com esse hormônio, com esse estresse todos os dias, em quantidade desproporcional, eles vão levar a ansiedade. E aí você precisa saber se você está comendo porque você tem fome ou porque você está em um nível de estresse gerando uma ansiedade em você. Tá? Bom, então é fisiológico liberar o cortisol. O cortisol é liberado 2 momentos primordiais do dia para te acordar, para você pular da cama. Tá bom. Com um fator estressante, esse cortisol pode ser produzido em maior quantidade, sim. E aí é que começa o grande problema.
Em grandes quantidades, esse fator estressante vai te levar a ações desproporcionais, tanto para a comida, quanto para o armazenamento de gordura, quanto para a queima dessa própria gordura. Então, gente, é uma situação aonde você começa a desenvolver uma certa compulsão alimentar, tem uma facilidade de armazenar e uma dificuldade de queimar. Sim, a ansiedade faz a maioria das pessoas terem dificuldade de emagrecimento. Por quê? Esse cortisol, como ele é um hormônio liberado pela sua suprarrenal, que fica ali acima da sua do seu rim, né, ali suprarrenal, ele tem relação direta com a insulina. Quando você está ansiosa, quando você está estressada, você está nesse movimento de fuga ali preparada. E aí o seu corpo, para te proteger, ele aumenta a glicose sanguínea. E naturalmente, com glicose em excesso, você vai piorar o que a gente chama de resistência à insulina. Então, o cortisol, ele faz com que você, para poder manter o seu corpo ali naquele estado de preparação para fuga, ele aumenta os níveis de glicose no sangue, tanto pelos tecidos que armazenam essa glicose, que estão ali no fígado e no músculo. É isso mesmo. Então, ele libera glicose na corrente sanguínea. Só que vocês sabem que o excesso de glicose, ele causa uma doença que a gente já é considerada síndrome metabólica, que é a chamada resistência à insulina. O que é isso? Toda glicose na sua corrente sanguínea, ela precisa de um hormônio para entrar na célula, porque a glicose não vai ficar no seu sangue. E aí o hormônio responsável para colocar essa glicose para dentro da célula é a insulina. Só que muita glicose, toda hora do seu dia, vai liberar muita insulina pelo pâncreas. Muita insulina pelo pâncreas, produzida de forma desproporcional, vai fazer com que o seu corpo, para te proteger, inative a insulina. E essa insulina inativa, ela continua alta no seu corpo e ela vai ocasionar uma bagunça no seu corpo. E é isso que você precisa entender agora. Geralmente a ansiedade, ela vem relacionada, ó, você mulher aí, ó, vem relacionada com fadiga, com dores no corpo, com mente cansada, ela está relacionada com esse processo todo. E por quê? Porque o cortisol, ele também regula uma série de processos fisiológicos relacionados ao nosso metabolismo. E aí eu quero falar um deles para vocês. O cortisol alto, ele inativa na sua periferia, né, nos seus músculos, aqui nas suas pernas, é, a transformação de T4 em T3. Não sei se vocês sabem, mas a tireoide é o órgão que rege o nosso metabolismo. É ela que controla a nossa temperatura. A tireoide é que faz você ficar com a queima acelerada ou o acúmulo de gordura. Então, a tireoide, ela controla uma série de reações metabólicas. Só que o hormônio da tireoide, que realmente é ativo no nosso corpo, ele não é o T4, ele é o T3. Só que a nossa glândula tireoide, ela produz 100% de T4 e apenas 20% de T3. E aí você fala, Janaína, como que a gente ativa esse hormônio, né, T3 no nosso corpo? A gente precisa dessa ativação de hormônio dependente de outras reações. Por exemplo, o cortisol em excesso inativa a transformação que a gente chama de conversão de T4 em T3 nos seus músculos periféricos, né? Na sua periferia aqui. E aí você com cortisol alto, com ansiedade, você fica com menos quantidade de T3 no seu músculo. Então você fica com mais fadiga, com mais cansaço, você fica com menos energia para você poder fazer tudo aí do seu dia a dia. E não é só isso, olha que interessante. O cortisol também, na mulher, por causa da resistência à insulina, ele provoca um efeito desproporcional nos hormônios.
ele reduz progesterona. Então, você fica com os hormônios femininos desregulados. E, geralmente, você aí reduz todos esses hormônios e aumenta aí essa insulina. Com o aumento dessa insulina já pelo cortisol, você fica com mais vontade de comer doce, carboidratos refinados, que a gente sabe, inclusive, por agora, né, a nova diretriz da Organização Mundial de Saúde, que gera uma série de doenças. Você começa a desenvolver uma compulsão que a gente chama de compulsão pontual por carboidratos. Vocês estão começando a ver o cenário desenhado aí da ansiedade, do excesso de estresse. E aí o cortisol, ele vai te deixar com menos energia nos seus tecidos periféricos, nos seus músculos periféricos. E a gente sabe que uma das organelas que faz a queima de gordura é a mitocôndria. Eu já falei isso aqui para vocês várias vezes. E a mitocôndria, ela depende da quantidade de T3 ativo. Se você tem cortisol alto, está estressada, esse cortisol alto impede a transformação do T4 em T3 ativo, que é o hormônio do seu metabolismo, é claro que você vai ter dificuldade de queimar gordura. E o cortisol alto é o hormônio do estresse, então ele vai liberar a glicose para a sua corrente sanguínea, que vai fazer o seu pâncreas ter uma reação muito estimulada para produzir insulina. Essa insulina, em quantidade exacerbada, vai ficar inativa, porque o corpo vai falar: nossa, meu Deus, tem insulina demais aqui. E não é só isso, o cortisol em excesso, gente, presta atenção aqui, porque senão vocês vão perder o fio da meada. O cortisol em excesso controla o armazenamento de gordura, porque ele pensa, ele não é o hormônio da fuga? Então você está numa situação de estresse, gerando ansiedade. Ele é o hormônio da fuga, o cortisol está alto. E aí, o cortisol fala o quê? Vou liberar glicose, porque essa pessoa precisa estar preparada para qualquer coisa que vai acontecer. Libera glicose. Ao mesmo tempo que ele libera glicose, ele faz você armazenar gordura, principalmente na região visceral. É a barriguinha do cortisol, da ansiedade. Então, ele acelera o armazenamento de gordura, doutora Janaína? Sim. Então, você fica com mais facilidade de armazenar gordura por causa dessa ansiedade, por causa desse estresse que é constante na sua vida. E aí ele vai gerar, nesse contexto todo, uma compulsão por carboidrato. Insulina alta é carboidrato. Toda vez que você tem insulina alta, você vai ficar com um paladar mais voltado para comer carboidrato. E essa insulina, gente, não funciona. E é por isso que a gente não tem que olhar só a glicose no sangue. Agora vamos falar um pouquinho de exames laboratoriais. As pessoas falam assim para mim: doutora, todos os meus exames estão normais. Estão normais nada. Como que os exames estão normais se você está estressada, ansiosa, com fadiga, com cansaço, com gordura visceral? Aonde que esses exames estão normais? E aí é que entra aí o que eu falo de um bom profissional. A gente tem todos os nossos exames laboratoriais baseados no que a gente chama de curva de Gauss, ou seja, é na média da população para estabelecer uma relação com doença. Quando os seus exames estão alterados, além daquela curva de referência, você está muito alterado, ou seja, você já está muito doente. Então, você não tem que esperar aquele cortisol ficar muito acima, ou aquela glicose ficar muito acima, para você considerar que o seu exame está alterado. Tem gente que fala: doutor, eu medi o cortisol, meu cortisol total. Só que o cortisol total no sangue, ele não é um bom marcador, tem que ser o cortisol salivar, né? Porque você precisa de ter um bom marcador laboratorial também. E você não ficar olhando o mínimo e o máximo, você vai falar: nossa, tô top. Porque não dá para comparar uma pessoa que tem 2 com uma pessoa que tem 50. E geralmente as referências, elas são muito discrepantes. Então, as pessoas que falam para mim que estão com os exames normais, geralmente não estão. Só para vocês terem uma noção. Hoje eu atendi uma paciente que ela estava com a insulina dela, que é o índice de Roma,
14. 14. Só que a insulina, que é o índice de Roma, ela mostra a quantidade de insulina que você está liberando no corpo. Ela pode ficar entre 2 e ela pode ficar entre 20. Como que eu vou comparar a mesma pessoa que tem 2 de insulina e que tem 20? Não tem lógica um padrão de referência desse. E é a mesma coisa para os outros exames. Então, tem gente que fala: não, doutora, meus exames estão todos normais, eu não estou ansiosa, eu não estou com resistência à insulina, eu não estou diabética. Você não está ainda, mas você está ficando. Ou seja, você está desenvolvendo a doença e as chances são é que se você continuar assim daqui 5, 10 anos, você está doente. E é por isso que você precisa saber toda essa sintomatologia que hoje a gente fala aqui na live, para que você, mesmo com os exames normais, possa entender que você precisa mudar esse contexto. Tudo é mudado pela alimentação. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Que a insulina, ela está envolvida também nesse processo de ansiedade. Então, quando você está ansiosa, estressada, você aumenta a resistência da insulina. E se você aumenta a resistência da insulina, porque ela não funciona, a resistência da insulina é como se você inativasse essa insulina. Você produz muito, 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 porque você tem muita glicose ali para colocar para a célula, mas ela funciona. Você só tem uma insulina alta. E essa insulina alta, ela tem receptores em muitos órgãos no seu corpo e ela vai provocar uma bagunça hormonal. Geralmente, olha você ansiosa aí. Geralmente, a mulher ela tem baixa de progesterona, baixa de testosterona, ela tem uma desregulação desses hormônios aqui, ó, que são da fertilidade. Ela também tem uma desregulação do metabolismo, porque ela não converte T4 em T3 nos tecidos periféricos. Ela tem uma fadiga crônica que ela não sabe de onde que vem. Ela tem um cansaço crônico que ela não sabe de onde que vem. E nisso tudo tem o seu intestino. Porque o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Uma pessoa ansiosa que está ali liberando muito cortisol, ela vai liberar o que eu falei para vocês, né, de glicose ali na corrente sanguínea. Vai liberar muita glicose, vai fazer resistência à insulina. Esse excesso de glicose vai gerar o que a gente chama de disbiose no intestino. E aí eu falei que o intestino é o nosso segundo cérebro. E aí você começa a desenvolver uma série de outros problemas. O seu intestino, ele tem a função de eliminar toxinas, ele tem a função de produzir serotonina e de absorver nutrientes. Se o seu intestino está com disbiose, desregulação das bactérias, significa que ele não está cumprindo nenhuma dessas funções de maneira eficiente. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? E aí, dentre as funções do intestino, produção de serotonina. O que é a serotonina? É o neurotransmissor do prazer. O que quando você está ansiosa, você busca na alimentação? Prazer, mas um prazer disfuncional no alimento, não é verdade? Ninguém busca prazer no exercício físico, ninguém busca prazer na meditação, antes fosse, mas o seu cérebro, ele quer um prazer rápido, ele quer te proteger rápido. E aí você busca um prazer disfuncional na comida. Mas por quê? Porque você está entendendo que você começou aqui liberando cortisol, que começou aqui com a resistência à insulina, que gerou aqui desbiose? Seu intestino é responsável por 90% da produção de serotonina. Então, você está completamente cansada, fadigada, com vontade de comer doce e sem energia, sem ânimo nenhum, sem prazer nenhum. Quem se identificou em tudo que eu falei aqui? Fala aqui eu nos comentários para eu saber que eu não estou sozinha, porque eu atendo pessoas diariamente falando para mim: doutor, eu estou ansiosa, estou estressada e eu como por ansiedade. Vocês conseguiram ver toda a bagunça que acontece no nosso corpo quando a gente está ansiosa e estressada? Então, vocês precisam entender que a ansiedade ela é algo crônico e que a gente pode sim mudar isso através da alimentação. Aí você fala: Janaína, como que eu recupero a produção de serotonina no meu intestino?
90% é produzido no intestino e os outros 10% no seu sistema nervoso. O que acontece? Você chega no médico e você fala, tô cansada, tô estressada, tô fadigada, tô sem energia para nada, só quero ficar deitada num quarto escuro, fechado, na minha cama, sem escutar ninguém. O médico fala assim para você, olha, você tá com depressão. Logo, ele já te passa alguma medicação para depressão. E você só precisa mudar todo esse cenário com a mudança de estilo de vida. Primeira coisa que você precisa atacar é na redução da insulina, é descansar seu pâncreas. Segunda coisa é criar hábitos para que você fique com a produção controlada de cortisol, né? Que você não estimule tanto, né, as suas suprarrenais a produzir esse cortisol de maneira desproporcional. Por quê? Porque esse cortisol, ele vai gerar aquele negócio, sabe aquela batedeira? O cortisol, gente, ele está relacionado com a pressão arterial. Então, ele promove uma vasoconstrição e aí o seu corpo, né, o seu coração, para oxigenar mais a periferia ali, né, o seu tecido periférico, ele aumenta a quantidade de batimentos cardíacos e aí você começa com batedeira. Quem aí já não teve síndrome do pânico, não conheceu alguém com transtorno de ansiedade generalizada, com toque, transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem batedeira, o cortisol dela tá tão alto que o corpo dela, ele faz vasoconstrição e ele precisa aumentar os batimentos cardíacos para aumentar a oxigenação ali dos tecidos periféricos, porque você não tem. E principalmente quando você deita à noite, porque aí você deita à noite, você diminui a sua oxigenação nos tecidos periféricos, seu coração tem que bater mais. Aí a pessoa fala, ai, o que está acontecendo comigo? Ai, tô ansiosa, preciso de um doce. Ai, meu Deus, nossa, meu coração, nossa, eu deitei, me deu batedeira. Ai, meu Deus, vou ali comer um chocolate. Quem aí já passou por isso? Nossa, vou tomar ali um caldinho com batata, com... Gente, a maioria das pessoas passam por isso. E elas não sabem qual que é a fisiopatologia envolvida nesse contexto todo, tá? Então, você precisa tratar, primeira coisa, resistência à insulina, tá? E para resistência à insulina, nós temos estratégias específicas. E aí é por isso que você está descompensada com compulsão e não dá conta de emagrecer. O seu corpo está burlando o seu emagrecimento. Entendeu? Para te proteger, para te proteger. E aí é tão triste que aí a paciente ela chega no médico e o médico faz o diagnóstico apenas baseado nos sintomas. Gente, tudo isso que eu falei aqui para vocês é algo que existe, é fisiológico. E seria tão interessante se o médico que vocês procuram, né, o psiquiatra, o endócrino, ele soubesse explicar isso para vocês. É claro que tem um estresse, um fator estressante envolvido, mas se você não souber que esse fator estressante vai te levar à ansiedade, vai causar tudo isso, você não vai parar de comer nunca. Você pode usar toda a medicação que ele te der, mas você não tratou resistência à insulina, não tratou o intestino, você vai continuar armazenando gordura, liberando glicose, resistência à insulina e vai virar uma bagunça. O cortisol, gente, ele aumenta a absorção de gordura pela sua célula gordurosa, que a gente chama de adipócito. É real isso, entendeu? Então você fica com mais facilidade de engordar? Fica. Ele reduz o seu hormônio T3 nos tecidos periféricos. Você fica com fadiga, com dor? Fica. Ele também reduz seus hormônios, né, femininos, progesterona, testosterona, fadiga crônica total, libido péssima, insulina alta, e aí você fica com vontade de comer doce, e aí você não entende por que você não consegue emagrecer. Então, gente, a gente precisa explicar isso às vezes para vocês, e é por isso que eu falo, presta atenção em tudo que eu falo, porque às vezes, aí você fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta, mas às vezes essa informação que você está tendo na live é uma informação que paga tudo, você já entendeu. E às vezes, quando você só entende, trouxe para sua consciência, você fala, bom, agora eu já entendi o que eu tenho. Eu não sou doida, né? Eu não tenho problema nenhum, isso é fisiológico, isso acontece na vida de todo mundo. O estresse ele vem na vida de todo mundo, proporcional ou desproporcional. Cabe você saber o que você tem que fazer, os próximos passos.
E a chance são que você vai precisar de um profissional que enxergue isso mais além para te ajudar. Da onde que está saindo essa resistência à insulina? O que está acontecendo? Quando eu atendo uma paciente, eu fico pensando, o que está acontecendo com ela? Da onde que vem essa resistência à insulina? Da onde que ela engordou? O que que aconteceu na vida dela que fez ela começar a comer? Foi um fator estressante? Que fator estressante que foi esse? Na pandemia, as pessoas começavam assim: doutor, eu perdi meu pai, doutor, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, eu estou há tanto tempo sem ver a minha família. Olha o fator estressante aí. Eles publicaram um artigo que 70% das pessoas na pandemia procuravam médico para tratar a ansiedade. Só que vocês conseguem entender que a medicação para a ansiedade, ela age no seu sistema nervoso central, mas ela não age nesse contexto todo que eu falei para vocês. Ela não age na resistência à insulina, ela não age no intestino melhorando desbiose, ela não age nos tecidos periféricos fazendo a conversão de T4 em T3, ela é uma medicação paliativa. A gente vai precisar disso muitas vezes? Vai. Só que a gente vai precisar com que o paciente adote medidas eficientes. E aí, vocês sabem que eu sou aqui uma grande defensora do jejum intermitente. E por que jejum intermitente? Porque o jejum intermitente, a partir de 12 horas, ele já reduz o estímulo de insulina pelo pâncreas. Só que as pessoas, elas só ficam sem comer, gente. E aí elas ficam sem comer 12 horas, quando elas vão comer um pão, vão comer um bolo, um pão com margarina. Gente, é só vocês pensar, vocês chegam no hospital para ficar internada com uma crise de pânico, com uma crise de transtorno de ansiedade, no outro dia de manhã, o que que chega para você comer? Pão, margarina, leite com café e uma fruta. E você está lá com uma batedeira, você não sabe o que que é, porque até então você não sabe, você está ansiosa, com uma crise de pânico, e você chega de manhã no hospital com esse café da manhã. Vocês conseguem entender que isso só piora o estado da pessoa? A pessoa sai de lá medicada, muitas vezes sem nada nesse exame, ela não sabe o que que ela faz. Aí ela fala: não, eu vou fazer o jejum, porque eu escutei a doutora Janaína falar que jejum melhora a insulina. Aí ela começa a ficar sem comer. O que eu tô atendendo de gente que tá ficando 18, 24, 22 horas, mas não sabe o que comer na alimentação, não usa suplementação para tratar intestino, não sabe nem o que é intestino. Vocês viram que intestino não tem nada a ver com trânsito intestinal, se é preso ou se é solto? O trânsito intestinal, se é preso ou se é solto, ele piora a desbiose. Só que, gente, de qualquer forma, eu preciso tratar a desbiose. Cadê a serotonina desse paciente? Você só tem 10% no seu sistema nervoso, os outros 90% é intestino. Cadê a conversão de T4 em T3? Cadê essa conversão? E o que muita gente não sabe é que essa conversão ela é prejudicada aqui pelo cortisol e também pela deficiência de micronutrientes específicos como selênio. A pessoa só está ficando sem comer, não põe um nutriente para dentro, nada. E aí eu falei para vocês que o cortisol ele dá a batedeira, não é? Porque o cortisol ele está envolvido com a regulação da pressão. Então o cortisol faz você fazer vasoconstrição e o seu coração acelerar, certo? Bacana, né? Tá bom. Aí a pessoa, ela fica sem comer, presta atenção. Ela fica sem comer, aí ela vicia no café, que é uma base de, né? Aumenta também aí a noradrenalina, né? E aí aumenta os batimentos cardíacos também. E aí esse café é diurético, ela não faz hidratação de água, ela perde um monte de eletrólito aí na urina, porque ela começa a fazer diurese. Não repõe líquido nem sais minerais. E muitas vezes a pessoa tem deficiência de magnésio, que é relaxador, ele faz relaxamento dos seus vasos, né? Então, o magnésio, ele relaxa seus vasos, ele melhora essa situação da pressão. E aí a pessoa não sabe o que é um magnésio, nem aonde que tem magnésio, como que vai absorver, inclusive, esse magnésio e esse selênio, se nem intestino bom para isso ela tem. E aí é medicação em cima de medicação, a pessoa está ansiosa e, ó, gordinha. Aí ela começa a desenvolver, por causa da resistência à insulina, uma série de doenças. Gente, é resistência à insulina. Vocês precisam entender isso. E não adianta ficar sem comer se você não come certo.
Não adianta ficar 18 horas, 20 horas sem comer se você não aprendeu a tratar intestino, colocar nutrientes para dentro, não aprendeu aí que você precisa de todo um contexto fisiológico funcionando. Não adianta. Aí a pessoa chegou hoje no meu consultório e ela falou: olha para. Gente, ela é minha paciente. Eu fico desesperada. Ela chegou hoje com 14,4 de insulina e o médico falou para ela: não, tá normal. 99 de glicose, o médico falou para ela que tá normal. E aí ele pediu, graças ao bom Deus, cortisol salivar. E aí o cortisol dela deu lá acima de, se eu não me engano, 9, quase 9. Cortisol. E aí eu falei para ela, deixa eu te falar, tá tão ansiosa, não? Ela, ai, doutora, eu tô ansiosa. De vez em quando me dá umas batedeiras. Ai, doutora, nossa, tô com medo só por ansiedade. Vai escutando. E aí ela falou, doutora, eu fui parar num hospital com tanta dor na minha barriga, no meu abdômen, eu não sabia o que que era. E eu fiquei internada lá, sei lá, metade da madrugada, e eu não tinha nada, fiz todos os exames. Eu falei, cadê esses exames? Tá aí? Ela tá. Eu falei, posso ver? Gente, ela tem estatose grau 2, raciocina. 30% do fígado dela está pesado de gordura. E aí ela fez plástica, né? E aí, como ela fez plástica, não sei se vocês sabem, na abdominoplastia, a gente costura o músculo, né? Nas mulheres. E aí, naturalmente, o fígado dela cresceu em tamanho de gordura e ele estava pressionando a musculatura dela, que estava lá costurada. O que que ela estava sentindo, gente? Dor, espasmo muscular. E aí ela não sabia que era da esteatose. Por que que ela tem esteatose? Porque ela tem resistência à insulina. Mas ela, por acaso, ouviu isso de algum médico? Não, pasmem. O médico deu para ela medicação para ansiedade, deu para ela medicação para reduzir ácido clorídrico, ela piorou o processo digestório, porque ele deve ter pensado, não, né, o fígado da mulher está fodido, vou dar aqui uma medicação para ela para reduzir aqui né, as enzimas, o suco aqui gástrico. E aí a pessoa já está toda estragada, aí agora ela não faz digestão direito. Aí sabe o que acontece? Ela não digere nada direito. Aí ela come, ela fica com a sensação assim, ó, de cheia, começa a dar refluxo. Gente, é uma coisa sem fim. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, por favor, você precisa mudar o caminho da sua alimentação. Não para de ficar 18. Ai, doutor, fica até 18, 20 horas sem comer. Eu falei, para de ficar sem comer agora. Você vai fazer jejum, mas você não vai fazer esse jejum doido que você está fazendo. Você vai fazer o jejum certo e nós vamos dar uma alimentação certa. Se for para você fazer jejum e não comer certo, não faz jejum, que você vai ficar doente em pelo menos 5 anos. E aí briguei com ela, né? E aí ela falou assim: nossa, doutora Janaína, ninguém nunca me explicou isso que você está me explicando. Eu falei, pois é. O médico te deu uma medicação que é metabolizada no fígado, seu fígado está estragado, você está com resistência à insulina, diminuiu o seu processo digestório com essa medicação aqui, agora você não digere nada, piorou seu intestino. É lógico que você está ansiosa. Não tem lógica isso, não. E ela, nossa, doutora, eu não consigo parar de comer. Eu falei, pois é. E aí daqui um dia você vai no endócrino e te passou Ozempic. Falei, meu Deus do céu, aonde que nós vamos parar, gente? Vocês só me explicam, porque às vezes eu atendo o paciente, eu tenho que respirar 3 vezes, porque eu falo, meu Deus, não tem lógica com o que está acontecendo com a medicina. Então a gente precisa só ter um pouquinho de raciocínio, e vocês que estão aí do outro lado precisam entender que o processo, ele não é milagroso. Não adianta você ficar 18 horas, porque eu falei para você que com 12 a insulina baixa, se você não come certo. Não adianta fazer 18 horas de jejum se você estraga a sua janela alimentar inteira com comida errada. Não adianta fazer 24 horas de jejum. Ai, faço 24 horas de jejum 2 vezes por semana. Nunca tratou o intestino, não sabe se tem magnésio, não sabe se está com hipotiroidismo de conversão, não sabe nada, não sabe nem o que, que é isso. Está tomando remédio para pressão, mas está ansiosa. Nem sabe que é o cortisol que está assim. Ah, mas é porque à noite me dá um pânico. Pois é, à noite você piora as oxigenações nos seus tecidos periféricos. Aí você está viciado em café, né? Porque café sem açúcar não quebra o jejum, aí você está viciado em café. Aí você aumenta mais ainda, né, a perda de eletrólitos na urina. Não toma, não. Vai lá perguntar quantos litros de água que você toma.
está ansiosíssima, comendo muito carboidrato e piorando todo esse processo, porque você está armazenando gordura com esse excesso de caloria. Carboidrato também tem caloria, bolo, pão, arroz, batata, pizza. A forma com que você está compensando o seu estresse e a sua ansiedade está disfuncional. Você precisa mudar isso. Existe um caminho. E a gente tem que entender que não é só com o jejum intermitente. O jejum intermitente também faz parte disso. Compostos fenólicos específicos que melhoram a inflamação tecidual é muito importante. Curcumina nos shots é fantástico. Hoje eu falei para minha paciente, essa que eu contei da esteatose hepática, eu falei, você vai começar o seu dia com um shot de cúrcuma, de açafrão com piperina. Ai, doutora, mas a pimenta não vai me dar vasodilatação? Eu falei, não vai, você vai fazer desse jeito, é assim que eu quero, você vai me obedecer? Ainda fico brincando assim, ela, vou. Eu falei, então pronto, confia em mim que vai dar certo. Porque a minha paciente chega lá e ela melhora tudo. E, gente, melhora muito rápido. Só que a medicina não ajuda a gente. Nós temos muitos bons médicos, mas a gente precisa saber onde que eles estão. E a maioria dos médicos são tradicionais. Para vocês verem, eu falei aqui da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que reconheceu agora, há pouco tempo, que a melhor forma de se comer carboidrato não é através do pão, do arroz, da massa, da batata, mas através de legumes. Aí você fala, carboidrato através de legumes? Entendeu? Então reconheceu agora. Há quanto tempo eu venho aqui na internet, eu estou no consultório falando isso para vocês. Não é para ficar sem carboidratos, não existe, mas é para reduzir, é mudar a forma. Não é para cortar a caloria, não é para ficar sem comer gordura. Então, gente, as coisas que acontecem na sua vida porque você está ansiosa, não é por acaso, não é coisa da sua cabeça. Você não está doida, tá? Essa compulsão não chegou aí de graça. Teve um agente estressor? Teve. Às vezes você passou por uma situação de estresse, sim. A vida é assim. É normal. Você eventualmente vai precisar de ajuda psicológica? Vai. Mas você precisa sair de toda essa situação de ansiedade. Porque a ansiedade é uma resposta frequente a essa situação de estresse. Você não pode continuar desse jeito, tá? O seu corpo, ele vai te adoecer. Ainda que um dia você esqueceu da ansiedade, tá tomando metformina, glifage, junto com Ozempic, junto com bupropiona, junto com astatina, junto com antihipertensivo e virou uma salada em tudo isso, porque você ficou doente. Aí você ainda fala assim para mim, não, mas meus exames estão todos normais. Todos normais aonde? Quem falou que se você tiver com 10, com 12, com 14, com 15 de insulina, você está normal? Quem falou que porque a sua glicemia deu 96, está normal? Vai olhar a hemoglobina glicada, vai olhar a PCR, vai olhar a homocisteína, são marcadores inflamatórios. Tem que tratar intestino, gente, não tem como. As pessoas ficam com medo de colocar gordura para dentro, mas elas têm todos os marcadores inflamatórios alterados. E aí, quem que oxida esse colesterol lá na sua parede dos vasos sanguíneos? A homocisteína. E aí você fala, nossa, mas eu nem como tanta gordura. Pois é, o problema não é a gordura. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, acabou de falar, precisa de gordura de boa qualidade. Todo mundo tem medo de tomar iogurte natural, todo mundo tem medo de comer queijo, tem medo de cozinhar com gordura, tem medo de comer gordura. Ai, não é para comer demais, mas tem que comer. Entendeu? As pessoas, elas falam, ai meu Deus, eu não posso fazer jejum intermitente, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou morrer, porque saco vazio não para em pé. Mas não vê a medicação que está tomando errada, não vê o processo de doença que está acontecendo no corpo. As pessoas têm mais medo do processo de doença do que do processo de saúde. E simplesmente porque ninguém te contou isso que eu estou te falando, às vezes, aqui no vídeo de hoje. Hoje o vídeo é sobre ansiedade, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas o que eu queria que vocês entendessem a culpa não é sua. Às vezes você está ansiosa por algo que aconteceu na sua vida, mas isso não é determinante, tá? Você está ansiosa. Não é uma situação onde você precisa permanecer nela. Você não é ansiosa, você está. Tá? Você pode precisar de ajuda, sim. É importante procurar um bom profissional para te ajudar nesse contexto, né? Mas tem que fazer tudo isso que eu te falei aqui.
tem que fazer controle de carga glicêmica com alimentação, de janela alimentar ao longo do dia, tem que tratar o intestino, tem que colocar micronutrientes para dentro, tem que sim colocar magnésio, tem que colocar selênio. Como que você vai produzir T3? Como que vai melhorar aí a ação metabólica do seu corpo sem hormônio eficiente? Como que você vai ficar bem com energia, com testosterona baixa? Não tem como, gente. Vocês precisam entender isso. E a gente precisa olhar para a nutrição, para o emagrecimento com uma forma diferente, tá? As pessoas estão doentes e elas estão esquecendo de lembrar por que elas estão ficando doentes. Todo mundo tem um fator estressante, seja ele proporcional ou não. O estresse é saudável e ele só é ruim quando ele é desproporcional, tá? E a gente precisa fazer esse gerenciamento do estresse. Esse gerenciamento do estresse tem que acontecer, o profissional nutricionista faz parte desse gerenciamento, sim. Vocês viram que o tanto que é importante saber micronutriente, sem selênio não produz T3, sem magnésio não relaxa vaso, com insulina alta acontece um monte de coisa ruim, bagunçada, tem que saber reduzir insulina ao longo do dia. Se você tem exame de marcador inflamatório, tem que saber como que reduz essa inflamação. Cadê o chá? Cadê o shot? Cadê os compostos fenólicos? Mas você só quer tomar remédio para emagrecer. E você esquece de entender que você é um ser humano perfeito e complexo. E você precisa tratar a causa do problema. Às vezes vai precisar de terapia, vai. Mas não é só a terapia. Precisa de mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida, tá? Então você vai precisar mudar. Eu acho que é importantíssimo falar isso aqui para vocês, porque o que a gente vê de mulheres sofrendo situação estressante, de ansiedade, né? E ainda vai engordando, porque ninguém que está estressado fica magrinho, né? Antes fosse, né? Acontece do estresse fazer a pessoa perder a fome, né? Ficar magrinho, enfim. Acontece o contrário também. Tem uma explicação fisiopatológica para isso. Mas a maioria das pessoas que tem cortisol alto, estresse e ansiedade, elas têm todo esse contexto que eu expliquei aqui na live para vocês, por causa da glicose, da resistência à insulina. E aí vocês têm toda uma situação de doença produzida aí por esse estresse, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, né? Vocês têm doenças cardiovasculares se formando e às vezes o tratamento é tão simples. A pessoa só fica sem comer, aí ela piora o processo. E é por isso que eu mudei a forma de falar de jejum intermitente aqui nas minhas redes sociais. Jejum intermitente é vida, jejum intermitente é fantástico. Não existe uma estratégia que eu conheça que dê mais resultados para o emagrecimento que jejum intermitente, mas feito da forma correta. Entendeu? Não vá ficar 18, 20 horas sem comer se você está sentindo tudo isso que eu te falei hoje na live, sem buscar uma ajuda de profissional. Tá? Às vezes você vai ter que dosar magnésio, às vezes você vai ter que dosar cortisol para saber, vai dosar insulina, PCR, que é para saber se você está muito inflamado, vai ter que dosar selênio, vai ter que fazer uma injeção de selênio, castanha, vai ter que colocar aí um magnésio para te ajudar a relaxar os vasos, os músculos, que ficou tudo contraído, tudo duro, entendeu? Então, gente, eu queria que vocês entendessem isso, tá? O estresse e a ansiedade andam juntos, podem vir separados, mas geralmente eles andam juntos. A ansiedade provoca acúmulo de gordura, sim, porque o cortisol faz isso. Aumenta a resistência à insulina, que gera um monte de problemas no seu corpo. E a culpa não é sua. Nem sempre foi você que fez o fator estressante. Às vezes você perdeu o marido, às vezes você perdeu o pai, às vezes você perdeu a mãe, às vezes você está separando, passando por um divórcio, perdeu o filho, perdeu o emprego. Às vezes você está passando por um problema fora disso tudo aqui, mas é um problema que você vive, entendeu? Às vezes é algo emocional, entendeu? Que fica aqui na sua cabeça, desconectando a sua paz, entendeu? Então, assim, todo mundo passa por isso. Você não é culpado de estar passando por isso, é muito importante que você entenda isso, mas você é a responsável por se tirar desse lugar, tá? Você não é ansiosa, você só está, tá? Porque a gente não nasceu ansioso, a gente está, então é algo que é transitório,
tá bom? Você pode sair disso e a nutrição ajuda demais. Ó, chá de melissa, rico em ácido rosmarínico. Gente, chá de melissa aumenta GABA no seu sistema nervoso central, te relaxa. Chá de mulungu te relaxa, né? E aí é calmante. Triptofano te relaxa, porque também é calmante, então melhora aí os seus raciocínios, a sua ideia. Mas isso tudo sozinho também não resolve com todas as outras coisas que eu falei aqui. Queria que vocês entendessem isso. Quarta-feira, eu volto aqui à noite para tirar as dúvidas sobre ansiedade e emagrecimento. Eu queria que quarta de manhã vocês ficassem atentos aos stories, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para você poder tirar a sua dúvida. Se você tiver exame, digita lá que eu vou responder. Se você tiver medicação, digita lá que eu vou responder. Se você tiver compulsão, algum alimento específico, digita lá, tá bom? Bom, 8 horas, 20h00. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado de verdade vocês a entenderem todo esse processo e esse contexto. Quarta-feira eu estou aqui de volta para responder a dúvida de vocês. Se der certo, gente, vamos escolher alguém aqui para a gente conversar, para a pessoa me contar o contexto que ela está vivendo de ansiedade e para eu poder, junto com essa pessoa, achar a causa, tá? Vocês verem o tanto que é bacana quando a gente tem um tratamento de saúde que é integral. Não visa só tratar a doença, mas visa tratar a causa, tá bom? Jejum é vida, jejum é poder. Se te ensinar ao contrário é porque te ensinaram errado. Tem que saber fazer o certo. Até quarta, beijo para vocês.